Epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Irmãos, eu trouxe esse texto e meditando, durante toda a semana, pedindo para Deus qual palavra o Senhor gostaria de passar para a sua igreja. Porque às vezes a gente quer passar algo do nosso coração e não é da vontade de Deus. E o Senhor escolheu essa palavra. Ele colocou forte no meu coração este versículo, que fala de um tema precioso para os nossos dias e fundamental, principalmente para a igreja de Cristo, que é sobre pecado. E os últimos tempos ele tem me assustado muito. Não me assusta as guerras, não me assusta a Rússia guerrilhando com a Ucrânia, não me assusta os homens sendo arrogantes, a fome do mundo. Essas coisas não me assustam porque a palavra de Deus diz que tudo isso aconteceria. E que nós, como cristãos, como corpo de Cristo, estaríamos preparados para esses dias. Preparados para a volta do Senhor. Mas o que me assusta, e que eu tenho sentido muito no meu coração nos últimos tempos, é o esfriamento da igreja. É o esfriamento do próprio cristão que não está conseguindo enxergar e ter discernimento das coisas espirituais. E por que eu falo isso? Porque nós temos gastado tantos esforços para pregar a palavra, para o cristão vir para o culto, para o cristão participar de uma célula, para o cristão ficar de pé e não cair, não tropeçar. Não tem problema nenhum. Nós, como ministros do Evangelho, pastores de ovelha, cuidarmos das nossas ovelhas, cuidarmos do crente. Mas o que me assusta é que a palavra do Senhor não tem feito transformação na vida do crente. E eu comecei a perguntar para o Senhor: por que, Pai? Por que quando a gente vai fazer um evento, quando a gente tem um culto e convida 100 pessoas, 50, vai fazer um momento de oração e somente 3, 4 pessoas participam? E o Senhor me colocou no meu coração esta palavra, que esta palavra traz um pouco do estilo de vida do crente. O estilo de vida de um cristão que busca a santificação, ou um cristão que tem guardado pecados de estimação, e que isso tem gerado consequências drásticas na vida do crente. E uma das consequências é o afastamento, é o esfriamento. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre algumas consequências que o pecado traz, e o como o Senhor nos ensina a vencermos, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Para vocês terem uma ideia, esta semana eu fiz uma viagem, e eu estava em outra cidade, e sempre que eu tenho a oportunidade, eu não falo isso para vanglória, sempre que eu tenho a oportunidade eu falo de Jesus. E eu tive a oportunidade de falar de Jesus para 3 pessoas. E as 3 pessoas que eu falei de Jesus, elas já conheciam a Jesus. Elas conheciam o Evangelho, falaram de versículos que nem eu conhecia. Pessoas que já foram ministros de louvor, outros que foram missionários, evangelistas, pessoas que já pregaram em igrejas aqui em Campinas que eu nem conheço. E sabe o que Deus me revelava naquele momento? Que são pessoas que conhecem o Evangelho, mas não praticam a palavra de Deus. O estilo de vida dessas pessoas é um estilo de vida longe do Senhor, na prática do pecado que faz com que elas estejam afastadas de Deus. E ao invés de elas serem a reflexão, a luz de Cristo no mundo, elas estão totalmente apagadas. Pessoas que deveriam estar de pé, resgatando vidas, elas estão caídas, necessitando do esforço de um outro crente para fazer com que elas fiquem de pé. E o que Deus coloca no meu coração? Este esforço é necessário. Mas, irmãos, quando nós entendemos a revelação da palavra de Deus, ao invés de gastarmos esforços, fazendo com que uns ou os outros fiquem de pé, nós vamos lá fora salvar vidas. Nós vamos lá fora pregar o Evangelho para quem ainda não conhece a Cristo.
Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se nós estivermos caídos, a própria palavra do Senhor, a parábola do Senhor, do sal, diz que nós seremos pisados pelos homens. E é isso que está acontecendo com muitos cristãos. Né? Então, eu trago para vocês, né, essa revelação de que o pecado nos afasta de Deus porque é um estilo de vida. Se nós compreendermos que nós nascemos e que a misericórdia de Deus é só para nos resgatar da queda, para nos erguer, nós viveremos caindo, levantando, caindo e levantando. Mas a graça do Senhor não é isso. A graça do Senhor nos capacita para ficarmos constantes e de pé. Amém? Então, quando João ele escreve, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que não pequem, João está escrevendo para a igreja. João está falando, filhinhos, eu vos escrevo algo para que vocês não pequem. O que João estava falando? O que João estava escrevendo? Basta a gente voltar no capítulo 1. João ele estava falando assim, aquele que diz ter comunhão com Deus, aquele que diz estar com Cristo, mas não anda no caminho da luz, ou seja, está caminhando no pecado e nas trevas, este é mentiroso. João está falando que nos últimos tempos muitas pessoas falariam, eu estou com Cristo. É normal falar que é cristão hoje em dia, mas o difícil é andar como Cristo andou. O difícil é obedecer como Cristo obedeceu. Né? Então João ele está falando de um tempo na qual muitos achariam normal falar, eu sou cristão, eu tenho comunhão com Deus. Mas ele está nos alertando a igreja que aquele que diz ter comunhão com Deus, mas leva uma vida em pecado, este é mentiroso. Este não anda na verdade. Então, por que eu trago essa palavra para nós refletirmos hoje sobre pecado? Porque é uma palavra que pode transformar o seu estilo de vida. Pode transformar a maneira com que você se relaciona com Deus. Pode transformar os momentos da sua vida que você escolhe estar em outro lugar e não estar na presença de Deus, não estar no culto, não estar na célula, não estar no estudo, não estar no momento de oração. Porque o pecado, irmãos, ele traz uma consequência tão drástica, principalmente para a vida do cristão. E por que eu falo principalmente para a vida do cristão? Porque o ímpio, ele já é separado de Deus. O ímpio, ele já anda longe de Deus. Mas se nós cristãos andarmos em pecado, nós estaremos caminhando para o abismo. E nós deixaremos de viver o sobrenatural de Deus. Deixaremos de transformar vidas, porque nem a nossa vida estará transformada. Né? Então a primeira pergunta que eu faço para a igreja é, o que é o pecado? O que é o pecado? E por que eu faço essa pergunta, irmãos? Nós que somos cristãos, temos que ter na ponta da língua o que é o pecado. Se nós não sabemos o que é o pecado, como venceremos aquilo que nós não sabemos o que é? Como nós entenderemos que eu estou fazendo algo errado, se eu não sei o que é o certo? Né? Então, eu quero trazer primeiro um entendimento para a igreja. O que é o pecado? A palavra no original grego traz que o pecado é o errar o alvo. O pecado é a transgressão de um mandamento de Deus. O apóstolo João ele escreve que tudo aquilo que é pecado é o que transgride a lei, porque de fato pecado é transgressão dos mandamentos de Deus. E o que é a palavra transgredir? Transgredir significa violar, significa não cumprir. Quando você viola um mandamento do Senhor, quando você não cumpre um mandamento do Senhor, você está errando um alvo. E a pergunta que eu faço hoje, todo mundo tem um alvo? Todo mundo tem um alvo aqui nessa igreja? Essa semana, né, quando eu fui fazer um devocional, aquela palavra me saltou tanto aos olhos que eu falei, eu preciso dividir com a igreja. E eu dividi a palavra que o apóstolo Paulo ele fala, né? Esquecendo-me das coisas que deixo para trás, sigo para o alvo. Que alvo que era esse, irmãos? A vida eterna. Se nós temos um alvo que está em primeiro lugar do que o alvo da vida eterna, nós com certeza andaremos por um trajeto diferente desse alvo. Por que eu falo isso? Porque a vida eterna, irmãos, o nosso coração tem que ser o alvo primordial. O alvo de todo cristão é alcançar a vida eterna. E entenda uma coisa, o pecar é quando nós desviamos do alvo do Senhor.
E a transgressão, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de pecado, eu posso trazer isso até para o âmbito profissional, para vocês terem o entendimento perfeito do que é transgredir a lei. Por exemplo, quem aqui já trabalhou numa empresa? Né, algumas pessoas já trabalharam dentro de uma empresa. As empresas não têm regras, as empresas não têm normas. Quando, um exemplo, uma empresa ela fala que você não pode entrar de bermuda, uma regra, uma norma da empresa, e você vai até essa empresa de bermuda. Quando você chega na portaria, o que acontece? Você não pode entrar. Por quê? Porque você transgrediu a norma da empresa, a regra. E quando você faz isso dentro do âmbito profissional, gera algumas consequências. Como, por exemplo, se você vai de bermuda, não pode entrar de bermuda, o porteiro vai deixar você entrar? Não. Não entrando, você não corre o risco de perder o dia de trabalho? Perdendo o dia de trabalho, você não vai ter o desconto no seu salário? E tendo desconto no seu salário, você não corre o risco de tomar uma advertência? Tomar uma suspensão? Agora eu te pergunto, se você faz isso 2, 3, 4, 5 vezes, qual que é a consequência? Você é desligado da empresa. No mundo espiritual, o Senhor nos deu o mandamento para que nós pudéssemos andar nestes mandamentos e não desviando para a esquerda e nem para a direita para alcançar o alvo. O alvo é a vida eterna. Quando nós transgredimos estes mandamentos, não obedecemos ou fazemos de forma errada, nós estamos recebendo consequências. Assim como no profissional você recebe consequências, no mundo espiritual existem muitas consequências para o pecado. Então hoje eu quero falar algumas consequências que vai tirar o crente do caminho, ou muitas vezes nem vai fazer com que o crente chegue ao alvo, que é o mais perigoso de tudo. Quando nós estamos caminhando para um alvo e o pecado faz com que a gente não alcance este alvo, que é a vida eterna. Então, a primeira consequência que eu quero trazer sobre o pecado é a separação que o pecado faz do homem com Deus. O pecado, irmãos, separa o homem de Deus. Não é Deus que escolheu essa separação. Entenda uma coisa, isso acontece muito no nosso meio. Quando o irmão está caminhando, está firme, está de pé, e daqui a pouco ele comete um pecado grave, ele cai. Quando ele comete um pecado e ele tropeça, a primeira coisa que acontece é o irmão não vir para o culto. A primeira coisa que acontece é o irmão não participar de uma célula. Por quê? Sendo que a palavra de Deus diz que nós deveríamos ir até o Senhor. Porque isso não vem de hoje. Isso vem de uma natureza do pecado do homem. Porque lá no Jardim do Éden, quando o pecado original entrou dentro do homem, lá em Gênesis 2, a palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem para o homem: coma livremente de todos os frutos do jardim. Ordem, mandamento. Deus deu uma ordem, coma. E o homem fez o quê? Não obedeceu ao Senhor. Porque o Senhor ele dá 2 ordens: coma livremente, e a segunda ordem: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem foi e desobedeceu a Deus. Ele foi lá e comeu da árvore do conhecimento do mal. Desobediência, transgressão de mandamento, não cumpriu a ordem do Senhor, o pecado entrou dentro do coração do homem. Sabe o que acontece neste momento? Deus permanece sendo o mesmo, imutável. Deus vem ter comunhão com o homem, e neste momento, o pecado dentro do homem faz com que o homem se afaste de Deus. O homem se afastou de Deus, e Deus pergunta: homem, cadê você? Eu estou aqui no mesmo lugar. Mas o homem, com a sua vergonha, com a sua acusação, se afasta de Deus. E o profeta Isaías ele vai falar o seguinte, lá no capítulo 59. Não é o braço do Senhor que está encolhido que não possa salvar o homem. Não é o ouvido de Deus que está surdo que não possa escutar o homem. Mas é o pecado, a iniquidade, a maldade do coração do homem que faz separação entre o homem e Deus. Vocês estão compreendendo o que isso significa, irmãos? Que se nós guardarmos pecadinhos de estimação, se nós acharmos que a liberdade que Deus nos deu é para fazer qualquer coisa e continuarmos andando em pecado,
nós não vamos enxergar, mas nós vamos para muito longe de Deus. Nós vamos para tão longe de Deus que vir no culto é uma coisa que você vai esquecer. É mais fácil você trocar um churrasco por vir no culto. E eu estou sendo sincero porque eu vivi assim 2 anos. Eu vivia assim 2 anos, eu trocava qualquer momento com Deus eu trocava por um futebol. E é por quê? Porque o meu estilo de vida não estava mais em buscar a santificação. Eu já estava vivendo o pecado. Amém? Então, irmãos, por que eu falo que o pecado ele é drástico? A consequência do pecado ela é destruidora. Porque Jesus ele fala o seguinte, eu quero ler para vocês, não precisam abrir. João 15:6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e este ramo seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Olha isso, irmãos. Jesus ele fala, eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, este dará muitos frutos. Mas aquele que não permanecer em mim, ele fala que é como um ramo seco. Que além de não dar fruto, vai ser arrancado, jogado fora e queimado. Vocês acham mesmo que Jesus estava falando de uma árvore? De um ramo físico? Ou Jesus estava falando de vidas? Vidas que necessitam estar nele para não serem lançadas fora do alvo que é a vida eterna. Então Jesus está falando de nós, porque Jesus estava falando para os discípulos. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se não permanecerem em mim, serão lançados fora. Serão lançados fora. Parece uma palavra dura, mas é uma palavra de muito amor. Porque se nós continuarmos levando uma vida que vai nos afastando de Deus, nós seremos lançados fora. É o próprio Senhor Jesus que falou, não é o Júlio. Então nós precisamos compreender as consequências do pecado na nossa vida. E o pecado, irmãos, causa destruição. A pergunta que eu faço é, como tem sido o seu estilo de vida? Um estilo de vida que tenta vencer o pecado ou um estilo de vida que você já sabe que vai cair e vai precisar da misericórdia de Deus para levantar? Irmãos, é possível vencer. E nós vamos falar sobre isso hoje. A segunda consequência que o pecado traz nas nossas vidas é substituir os frutos do Espírito pelas obras da carne. Júlio, me explica, o que é isso? Quando nós estamos em Cristo, buscando a santificação, vivendo uma vida longe das obras do pecado, o Espírito Santo gera em nós frutos. E frutos esses que faz com que a gente ande agradando a Deus. Já ouviram falar numa palavra chamada antônimo? Quando você está em pecado, você está ao contrário dos frutos do Espírito. Antônimo é ao contrário de algo. E o que significa isso? Que o fruto do Espírito deveria gerar em você alegria. Mas se você está levando uma vida no pecado, em vez de você ser uma pessoa alegre, você será uma pessoa amargurada e triste. Porque o fruto do Espírito é alegria, mas a obra da carne é tristeza, é amargura. Você deveria levar uma vida paciente, mas você leva uma vida totalmente irada, estressada. Por quê? Porque o seu estilo de vida não é buscar os frutos do Espírito e andar na obra do pecado. E isso vai gerar uma obra maligna dentro de nós. Consequência do pecado. Né? Eu costumo falar que, às vezes, você já conversou com pessoas que você vai, às vezes, brincar com ela ou falar algo, ela já, pum, te dá um coice. Pessoas que não têm dentro dela o fruto do Espírito, que é a mansidão. Pessoas arrogantes. Quem já viu pessoas arrogantes aqui? Chega no trabalho, você vai conversar com a pessoa sempre na arrogância. Sempre batendo o crachá no outro. Sempre faltando com humildade. Tratando o outro mal. Não tratam o outro com amor. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor. Mas quem não tem o fruto do Espírito vai tratar o outro com arrogância, com soberba. E por que isso tem afetado tanto a igreja? Igrejas que não conseguem dar o exemplo de amor para fora. Porque o cristão está seguindo um estilo de vida dentro do pecado.
Então nós precisamos esquecer, irmãos, os pecadinhos de estimação. Aquele que você fala, não, é impossível. Eu não consigo vencer esse pecado. Isso está na minha vida faz tempo. Não, existe uma maneira de você vencer. E nós precisamos receber essa palavra de Deus. Ele nos ensina como vencer, como andar no amor, como andar nos frutos do Espírito, como ser a luz do mundo em vez de ser trevas. E eu quero trazer para vocês 2 lições sobre como vencer o pecado. A primeira lição que a palavra de Deus nos ensina é que nós, como crentes, como cristãos, precisamos andar no perfeito amor de Deus. O perfeito amor de Deus, que é Deus entregando o seu Filho, quando nós ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos do Senhor. A palavra de Deus diz lá em João 3,16, e todos conhecem: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus nos trouxe uma liberdade. Que liberdade que é essa? Muitos compreendem errado a liberdade que o amor de Deus nos trouxe. Sabe como que pessoas dentro da igreja estão compreendendo essa liberdade? Eu sou livre para fazer o que eu quero. Irmãos, aí entra o erro. Nós não somos livres para fazermos o que nós queremos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque a liberdade que Cristo nos trouxe é nós sermos livres de algo que nós éramos escravos. E todo homem, a palavra de Deus diz, que era escravo do pecado. Todo homem é escravo do pecado. A natureza do pecado tomou todos. O próprio apóstolo Paulo vai falar: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todo homem era escravo do pecado. E sendo escravos do pecado, nós só poderíamos ser livres se alguém comprasse nós que éramos escravos. E sabe quem te comprou? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus te comprou quando Deus, em seu amor, entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ainda a palavra diz, eu não lembro o capítulo em Apocalipse, que foi com alto preço que o sangue do Senhor comprou homens de todas as nações e línguas. Foi com alto preço. Aí sabe o que nós fazemos? Nós pegamos esta liberdade e achamos que esta liberdade é agora para nós andarmos de qualquer maneira. Não é esta liberdade que o Senhor está nos explicando. Foi para a liberdade que vos libertei. Sabe que liberdade que é essa? Você era escravo do pecado, você estava caminhando para a morte e agora você é livre do pecado. Você é livre do pecado. E sendo livre do pecado, você agora se tornou escravo de outra coisa. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina em Romanos? Que agora nós somos escravos do amor. Amém? Nós somos escravos do amor. Sabe por que nós somos escravos do amor? Porque o amor faz nós vencermos todos os pecados. Olha o que o apóstolo Paulo ele nos escreveu em Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade do Senhor para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirva uns aos outros mediante o amor de Deus. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês não... ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram, tratam mal uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutualmente. Amém? Então esta é a liberdade. A liberdade que nos livrou do pecado. De andarmos numa vida achando que não, nós somos pecadores. Nós não temos como vencer. A natureza do pecado está em nós. Não. Romanos 6, Paulo vai falar: vocês morreram para o pecado. Junto com a crucificação de Cristo, vocês foram mortos. E agora, com a ressuscitação de Jesus, vocês foram ressuscitados para uma nova vida. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é filho de Deus, você não precisa pecar mais. Você não precisa andar mais numa vida de pecado. Então, irmãos, o amor, ele é o cumprimento de todos os mandamentos. Lembra que nós falamos? Se você transgride um mandamento, você peca.
Você não precisa gravar todos os mandamentos do Senhor. Basta você andar no perfeito amor de Deus. Porque se você ama, você não vai maltratar o seu irmão. Se você ama, você não vai mentir para sua esposa. Se você ama, você não roubará. Se você ama, você não matará. Se você ama, jamais você vai tratar o outro mal. Então, no amor e no perfeito amor de Deus, nós vamos andar longe de uma vida de pecado. Amém? E a pergunta que eu te faço essa noite é: como você tem andado no perfeito amor de Deus? Como você tem andado no perfeito amor de Deus? Naquele amor que tudo supera, naquele amor que tudo crê, naquele amor que tudo sofre pelo outro, naquele amor que não se vangloria quando você faz alguma coisa, naquele amor que não trata o outro mal. Então nós precisamos, irmãos, aprender a andar no perfeito amor de Deus. Ele nos faz vencermos o pecado. Amém? E a segunda lição, irmãos, eu confesso que foi uma revelação para a minha vida e que Deus falou muito comigo, eu meditei muito sobre isso, que a segunda lição para vencermos o pecado é entendermos que a tentação não é algo sobrenatural. Eu vou falar de novo, a tentação não é algo sobrenatural que vocês não possam vencê-la. E por que eu estou falando agora de tentação e não estou falando mais de pecado? Porque todo pecado, o que antecede ele é uma tentação. Antes de você pecar, você não peca de forma tão instantânea. Às vezes acontece, de um desvio de rota, a gente falar alguma coisa, mas a maioria dos pecados é antecedido por uma tentação. A tentação vem no seu coração, o pecado bate a porta e você não consegue resistir. Então, existe uma maneira, irmãos, de nós vencermos o pecado, que é antes vencermos a tentação. E o que é isso? O apóstolo Paulo ele escreve o seguinte em 1 Coríntios, quem está de pé, cuide para que não caia. O que significa isso? Que existe uma possibilidade de não cair. Existe uma possibilidade de nos mantermos de pé. Existe uma possibilidade de caminharmos sendo constantes e não ficarmos caindo, levantando, caindo, levantando. O Judas, quando ele escreve, no seu único capítulo, versículo 24, ele fala: Deus é poderoso para não nos deixar tropeçar. Olha que precioso isso. Nós podemos andar no reino de Deus como cristãos sem tropeçar. É possível, porque a palavra de Deus fala que o Senhor é poderoso para nos guardar do tropeço. Então é possível vivermos uma vida sem tropeçar. E Jesus ele ensina o seguinte, no Sermão do Monte: livrai-nos de toda a tentação. Lembra no Pai Nosso? Quando o Senhor fala, nos livrai de toda a tentação. Por que o Senhor falaria, livrai-nos de toda a tentação, se não fosse possível sermos livres? É possível resistirmos às tentações. E quando nós resistimos às tentações, irmãos, aprenda uma coisa: você resistiu à tentação, você não pecou e as consequências não vieram na sua vida. Agora, se você leva uma vida acreditando que você vai cair, entenda uma coisa: o Senhor vai te perdoar. Sabe por que Ele vai te perdoar? Porque o ladrão da cruz não fez nada para o Senhor perdoar ele. O que o ladrão da cruz fez? Um homem que andou a vida inteira pecando, matando, roubando. E quando o Senhor Jesus recebeu, ele diz: Senhor, ainda hoje, se o Senhor é realmente Deus, ainda hoje lembra-te de mim no paraíso. E o Senhor falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o que nos salva não é a maneira com que nós andamos, as nossas obras, não é a situação com que você está hoje ou você vai estar amanhã. O que nos salva é crer na graça do Senhor, é a fé. A graça do Senhor nos salva. Mas entenda uma coisa: mesmo você sendo salvo, você vai colher as consequências do pecado. Você vai colher as consequências. O Senhor não tem como tirar as consequências. Às vezes eu costumo brincar, As pessoas falam: nossa, o cara roubou, matou, agora ele está lá preso e está se escondendo embaixo de uma Bíblia. Eu não penso dessa forma. Se ele conheceu a Jesus na cadeia, ele foi perdoado. Ele recebeu o perdão e vai ser salvo sim. Mas a consequência dele,
de pagar todos os anos na cadeia, ou às vezes sair e ter conflito de pessoas querendo matar, pessoas querendo perseguir, isso não muda. Isso não muda. Às vezes a pessoa comete um adultério, né? E muitos já vieram falar com a gente na clínica Monquesgata, eles falavam assim: Júlio, irmão Júlio, será que minha esposa vai me perdoar? Eu falava: irmão, eu não sei. É uma consequência do que você fez. Eu sei de uma coisa: Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou para você levar uma vida diferente. Você nasceu de novo. Você agora vai ter a possibilidade de pregar para outras pessoas, viver o amor. Mas se sua esposa vai voltar, eu não sei. É uma consequência. E as consequências do pecado ficam. É impossível nós falarmos: o Senhor pode? Pode. Pode restaurar, pode restituir, pode trazer os seus filhos de volta, mas como também não pode. É uma consequência daquilo que você plantou e você está colhendo. Então, por que eu falo sobre entendermos isso? Né? Eu coloquei uma frase aqui, que ela diz assim, um pastor chamado Luciano Subirá, ele escreveu assim, ó: se a gente entender que a graça é só uma maneira de nos levantar, mas que a queda é inevitável, nós viveremos somente desta maneira. Se nós entendermos que a graça do Senhor é uma maneira para nos erguer, uma maneira para nos levantar, e mais que a queda, o pecado é inevitável na nossa vida, você vai viver pecando sempre. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele escreveu o seguinte: seja feita conforme a sua fé. Se você tem a fé para entender que a graça de Deus é só para te levantar, só para te erguer, depois que você caiu, você vai viver que nem uma montanha-russa. E quantos crentes têm vivido assim? Esta semana, três que eu encontrei têm vivido assim. Cai, levanta, cai, levanta. Obrigado, irmão, por essa palavra. Deus me tocou, quero voltar. Peca, cai de novo. Porque não está tentando vencer as tentações que antecedem o pecado. E eu trago uma coisa, né? Por isso eu trouxe o título, né? As tentações não são sobrenaturais. E por que eu trouxe isso? Olha o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, que de sorte possais suportar. Olha que precioso isso. Não vai vir tentações sobre nós que não seja humana. Se for algo sobrenatural, uma tentação que a gente não vai suportar, Deus é fiel para, junto com essa tentação, nos mandar o livramento. Então nós precisamos compreender que é possível vencermos a tentação. E a pergunta é: como acessar a graça de Deus que vai fazer a gente vencer as tentações antes de cair? Como acessar essa graça? Como viver isso? E a palavra está em Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em momento oportuno. Aleluia! Que palavra preciosa, irmãos. Nós precisamos nos aproximar de um trono chamado trono da graça. Que trono que é esse? É o trono que nós vamos lá. Tem duas coisas neste trono: a misericórdia de Deus. E para que é a misericórdia? Para quando você já pecou. Quando você já pecou e você vai colher as consequências, você precisa pedir misericórdia para Deus. Pai, eu pequei contra o Senhor. Tenha misericórdia de mim. Este é o trono da graça e Ele te dá misericórdia. Você será perdoado. Mas tem algo neste trono que é precioso para as nossas vidas. É algo que vai fazer a gente andar longe da vida do pecado. Que é quando nós chegarmos neste trono, nós encontraremos um favor de Deus num momento de socorro. Que momento que é esse? Um momento que a tentação bateu na sua porta. No momento que você está com aquele pensamento de fazer algo errado. Que você está com o pensamento de fazer algo que desagrada a Deus. A palavra está falando que nós devemos ir a este trono, dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, este é o momento oportuno para a minha vida. E eu quero vencer esta tentação, porque eu não quero pecar. E a palavra do Senhor nos dá que essa graça, este favor, será derramado nas nossas vidas. E não pecando, nós não colheremos as consequências do pecado.
Então, a pergunta que eu faço, né, para a gente caminhar para o final é: quantas vezes você para acessar este trono da graça? Quantos foram os momentos que a tentação bateu na sua porta e antes de você falar, eu não vou suportar isso, você dobrou os joelhos, entrou no seu quarto e falou: Pai, eu quero que o Senhor me livre desta tentação. Quantas foram as vezes, irmãos? Nós estamos falando, né, culto após culto, sobre a presença de Deus, sobre buscarmos a face. E se nós não compreendermos que buscar a face de Deus é entrar no trono da graça, nós viveremos a vida da maneira que nós estamos vivendo. Altos e baixos, desonra, desrespeito. Às vezes eu recebo, às vezes eu não recebo. Às vezes eu quero ir, às vezes eu não quero ir. É aquela, né, montanha-russa na vida do cristão, que muitas vezes até o próprio crente, nossa, por que tudo isso acontece na minha vida? A resposta é: quantas vezes você tem entrado no secreto com Deus, ido até o trono da graça e pedido para o Senhor derramar esta graça que vai fazer você vencer a tentação, vencer o pecado, vencer aquilo que tem tirado o cristão do alvo que é a vida eterna. Nós precisamos acessar esse trono da graça. O apóstolo Paulo, caminhando aqui para o final, ele conta uma história que é dele mesmo. Ele fala sobre um homem que foi até o terceiro céus e que lá ele viu coisas que ele não poderia falar para a igreja. E ele fala que ele viu coisas indizíveis. E quando, né, no coração dele, para que ele não se vangloriasse com tudo aquilo que ele vivia, todo aquilo que era sobrenatural na vida dele, foi colocado um espinho na carne de Paulo. E a palavra de Deus diz, né, no livro de 2 Coríntios, que este espinho da carne era um mensageiro do diabo, que vinha atormentar ele, a vida toda dele ele seguiria sendo atormentado, para que ele não se vangloriasse por aquilo que ele viu, por aquilo que ele ouviu e por aquilo que ele viveu. E o apóstolo Paulo, ele foi e orou para o Senhor 3 vezes. Ele orou: Senhor, tira de mim este espinho, afaste de mim esse espinho da carne, que tem me feito sofrer, afaste de mim essa tentação. E a resposta do Senhor é: a minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta. Se nós estamos passando por um momento difícil, de provação, de tentação, a graça do Senhor é a resposta para a sua vida. E não é uma graça que vai te dar só recursos financeiros. Não é uma graça que vai te fazer levantar quando você cair. Não é isso. É uma graça que te faz ser vencedor. Porque Jesus já venceu por você na cruz. Então você pode ser mais do que vencedor, usando a graça do Senhor, que nos capacita no momento mau. E o apóstolo Paulo, né, é interessante que o espinho da carne não saiu da vida dele. Ele continuou indo de cidade em cidade, sendo espancado, sendo apedrejado, sofrendo náufrago. De cidade em cidade ele sofreu. Né? Nós passamos o vídeo do apóstolo Paulo para os jovens, o quanto aquele homem sofreu. Ficou numa masmorra, e tudo ele fez pelo evangelho. Mas o que tinha na vida do apóstolo Paulo? A graça do Senhor, que fazia ele vencer. Venceu o sofrimento, venceu a tentação, venceu o pecado. Paulo venceu, e no final ele fala: combati o bom combate, guardei a fé. Ele seguiu até o alvo e ele foi vencedor. Nós precisamos ser vencedores, porque Jesus está voltando. E a parábola diz: e se Jesus voltar, num dia que você está vivendo uma vida totalmente desgarrada, em bebedeira, tratando o outro mal, a palavra de Deus diz, irmãos, que o céu fechará, e este servo será lançado num lugar que haverá muita dor e ranger de dentes. Esta é a palavra para os nossos dias. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus, através da graça do Senhor, amém?